Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Pois é. Hoje a gente vai dar início à semana 2 do PET, volume 2 de História. E nós vamos falar sobre reformas religiosas, sobre a reforma protestante e todas as mudanças que ela trouxe para a sociedade. O que é reforma? É quando eu quero mudar alguma coisa. Eu vou reformar o meu quarto. Eu vou mudar a pintura, vou mudar os móveis de lugar. Isso é uma reforma, é uma mudança. Protestar é quando eu quero falar que eu sou contra alguma coisa. Ou que eu sou a favor de alguma coisa que a pessoa está fazendo errado, tá? Então, protestar é quando eu quero dar a minha opinião sobre alguma coisa. A reforma protestante, ela teve início no século XVI. E ela era totalmente contra alguns dogmas, algumas leis da Igreja Católica. A reforma protestante, né, as pessoas que criaram essa reforma protestante eram contra a Igreja Católica e criaram 3 novas religiões: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O luteranismo foi criado por um moço chamado monge, que era da Igreja Católica, e que o nome dele era Martinho Lutero. O Lutero morava lá na Alemanha e ele não concordava com um monte de coisa que a Igreja Católica fazia. Aí o que ele fez? Ele começou a protestar, ele começou a falar contra essas coisas que a igreja fazia. Claro que a igreja não gostou, né? E ele passou por vários problemas, né, dentro da igreja, foi excomungado, né, expulso da igreja, e muitos anos depois ele acabou morrendo, né? Não ia ter outra solução para ele. O Lutero, ele criou a igreja luterana ou luteranismo. E ela foi criada na Alemanha, né? E ele era a favor de 4 coisas básicas, tá? Primeiro, continuar com o batismo. Segundo, continuar com a Eucaristia. Terceiro, a Bíblia deveria ser traduzida para o vocabulário, né, para a língua de cada país e não ficar só lá no latim, igual a Igreja Católica era. E ele defendia a fé, tá? Ele defendia que as pessoas deveriam acreditar na fé e não acreditar naquilo que os outros falavam, tá? Se você tem fé, ok. Não é porque uma pessoa vai te vender alguma coisa que você vai passar a acreditar naquilo ali. A segunda religião foi a religião calvinista. A religião calvinista, ela foi criada por João Calvino lá na Suíça e ela só vai surgir depois da igreja luterana. Ela vai se inspirar, João Calvino vai se inspirar nas ideias de Lutero e vai criar a igreja dele, a religião dele. E essa nova religião dele, ela tinha como base principal, digamos assim, a predestinação. Você nasceu predestinado, o seu destino já está traçado, tá? Quando você nasce, o seu destino já está todo escrito o que vai acontecer com você aqui na sua vida na Terra. E ele defendia a ideia de que o trabalho e o lucro, né, a poupança, iam te transformar. Se você era uma pessoa trabalhadora, se você era uma pessoa que poupava, que tinha lucros, é porque estava determinado que você ia ser assim. Tá? Ele não queria, ele falava que se a pessoa não tem nada, é porque não tem que ter mesmo. Né? Ele acreditava na predestinação. Você tem aquilo que foi escrito por Deus já. Tá? O João Calvino, ele era então da Suíça, né? Ele era francês, mas ele estava morando na Suíça quando ele criou a igreja calvinista. E a terceira religião que foi criada foi a igreja anglicana. E a igreja anglicana, ela foi criada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII, que queria 2 coisas. Ele queria primeiro se separar da sua esposa para casar com uma outra mulher, só que na igreja católica não é permitido, né? Ele queria se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena, que era a irmã dela. Só que na igreja católica não é permitido, você pode até divorciar, se separar, mas você não pode se casar de novo na igreja, né?
Você pode casar no cartório e tal, mas dentro da igreja você não vai poder se casar mais. E aí ele queria se separar para poder casar novamente com uma outra mulher e principalmente ele queria que a igreja, que as terras da igreja, os bens da igreja católica fossem confiscados para que ele pudesse distribuir entre as pessoas que ele gostava. Ou seja, ele só olhou o lado pessoal, particular. Primeiro, porque ele queria o divórcio e a igreja não permitia. Então, ele quebra a aliança com a igreja católica para poder separar e se casar de novo, né? E aí ele não tem mais a autoridade do Papa, igual os outros também não tinham, porque ele podia fazer o que ele quisesse, a igreja é dele, né? Ele era o líder da igreja. E a segunda coisa que ele defendia, que ele queria também, é que os bens da igreja católica passassem para as mãos dele, né, do rei, para que o rei distribuísse para quem ele quisesse. Então, essas são as 3 novas religiões, tá? Que são anglicanismo, luteranismo e calvinismo. Os fundadores foram Martim Lutero, fundou o luteranismo, João Calvino fundou o calvinismo e o Henrique VIII fundou o anglicanismo. Cada um em um país diferente. Lutero na Alemanha, João Calvino na Suíça e o Henrique VIII na Inglaterra. Tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima aula com o nosso próximo conteúdo. E eu espero que vocês estudem bastante. Qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.